Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Verdão, que se prepara para enfrentar o time do Internacional amanhã. Tem novidade de um time do Palmeiras, tem reforço no elenco e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Verdão? Então assiste esse vídeo até o final. Que o Palmeiras hoje, depois daquilo que fez, 4 vitórias consecutivas do Abel, ele voltou ao seu estado normal, Souza? Olha, o Palmeiras do jogo de sábado é o Palmeiras que o torcedor quer ver. Os torcedores rivais não querem ver esse Palmeiras aí não, quer o Palmeiras que jogou os jogos contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Agora, esse Palmeiras aí que jogou sábado... Só 2 derrotas no ano. Esse Os Palmeiras... caras são chatos com o Abel, hein? Esse Palmeiras de sábado aí, esse agrada o torcedor. Porque foi um Palmeiras diferente, que propôs jogo, mandou no jogo. 2-0 foi pouco, pelo que o Palmeiras jogou. O Palmeiras criou, soube sair de trás com a bola, parou de dar aquele chutão na frente. Discordo do Abel depois que ele disse na entrevista que ele fez o mesmo jogo contra o Corinthians. Isso aí não foi verdade. Mentira. Corinthians mudou o time inteiro. Mudou o time inteiro, o time jogou muito. Esse Palmeiras esse é o Abel que o torcedor quer ver. Esse é o Abel. Talvez o Abel tenha entendido, Quesada, que ele precisava voltar a ser o Abel Ferreira de verdade. Que, pra mim, ele deveria ser o treinador da seleção brasileira. Mas você falou um negócio legal no apito final, que é o seguinte: a gente tem que analisar a tática, mas não pode ser muito chato, né, também, porque futebol é tática, mas é também o técnico tá antenado com aquele jogo e os jogadores também. Se você for ver, o Palmeiras não teve a mesma atitude nos 2 jogos da final. E o Corinthians que fez 2... O que o Ramon fez com o Abel, vamos admitir aqui, foi um negócio histórico. Foram 2 nós táticos nas 2 partidas. Jogos, o Emiliano só perdeu um jogo, velho. Mas só olhando... O que podia perder, falar a verdade. Mas, Netão, só olhando a final do Campeonato Paulista, o que o Ramon e o Emiliano... A gente ajusta, a gente critica, mas tem que ser honesto quando a coisa dá certo também. O Corinthians não teve essa postura. O Corinthians entrou em campo em Barueri achando que era mais um jogo. E aí nunca é. Pode ser bolinha de gude. Nunca é. Eu acho que passa muito pela essa questão anímica aí, né? De ânimo, de saber reconhecer o tamanho do jogo. O Palmeiras vive boa sequência após perder o título do Paulistão. Segundo colocado no Brasileiro de 25, é o único brasileiro 100% na Libertadores. Palmeiras 0-0 com o Botafogo, foi vaiado. Não foi vaiado? Vaiado. Foi. Sport Cristal e Palmeiras, 3-2, teve vaia também. Vaia também. Aí Sport e Palmeiras 2-1. Não teve vaia. Mas teve o pênalti. Mas teve o pênalti que ajudou a ganhar. Aí Palmeiras e Cerro, teve vaia também. Aí Palmeiras e Corinthians, na Arena Barueri, foi aonde o torcedor palmeirense enxergou. Mudou a chave. Mudou a chavinha. Luiz Fabiani. Eu acho que o Abel encontrou a forma do time jogar e principalmente colocando os melhores em campo. Porque o caminho está aberto para o Facundo sair do time e o Veiga voltar. Ele está conseguindo extrair o melhor do Felipe Anderson, que ainda não tinha mostrado, jogando pelo lado direito. Melhor jogo dele, né? Está trazendo o Estevão para dentro, que é uma cobrança que existia muito grande. O Souza, que jogou bola, principalmente nessa posição, é o cara que vai ter mais propriedade do que eu para falar, assim como também. Você. O Estevão por dentro, ele é um cara muito mais letal do que por fora, né? A interpretação que eu tenho, ele vai estar sempre mais viável a dar um último passe, deixar alguém na cara do gol, então pegar mais vezes na bola. Então acho que o Abel encontrou uma forma interessante, deixou o time mais competitivo do que já era, colocando os melhores em campo. E não vamos esquecer o Paulinho. Por favor. O Paulinho entrou pouco tempo. Não, esse é bom de bola, hein? O chute de média distância esse é bom de bola, esse Paulinho, velho. Esse Paulinho é craque de bola. Então vamos lá. Daquilo que a gente está colocando no Palmeiras, ele entrou na briga para ser o Palmeiras, para chegar nos 3 campeonatos. Ou qual campeonato ele é mais favorito para vocês 3? Primeiro você, Souza, que por sinal o Veloso vai demorar mais tempo para voltar, porque tá inchado a cabeça dele, que ele fez lá de novo. Fez, Fez de novo o negócio do cabelo lá. Aí pegou do saco, pegou do subaco, pegou das partes íntimas e parece que os pelos não deu certo. Não vingou, não. Que nojo. Então, o Palmeiras, eu acho que o título que o Palmeiras vai brigar esse ano vai ser pela Libertadores. Digo isso porque o Flamengo, que para mim é o melhor time hoje do Brasil, junto com o Internacional, poupou jogadores, né? E até o presidente disse que vai deixar a Libertadores em segundo plano, que o primeiro plano do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Então, por isso, mas eu acho que esse Palmeiras aí do jogo de sábado vai brigar em todas as frentes, como sempre tem feito. Agora, chegar em todas aí é um pouco mais difícil. Qual que você mais acredita? Libertadores. Para você, Quesada, qual a ideia disso que o Abel está fazendo
E qual é a ideia do Palmeiras para brigar com o Flamengo e com o Internacional? E com o Corinthians. O Corinthians, se tiver, e o que você falou, você tem razão, se ajeitar a defesa, como é ajeitada a defesa do Internacional, como é ajeitada, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro para mim é do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira. Não tem zaga melhor que essa para mim. Antes era Gustavo Gomes e Murilo. Baixou um pouquinho, mas está entre as melhores. Se o Corinthians ajeitar a defesa, o Corinthians briga pelo título para mim. Quesada. Para mim, briga pelo título do Campeonato Brasileiro, com o Internacional entrando nessa parada também. Eu vou só estender rapidinho. Flamengo e Palmeiras, para mim, são os únicos times do Brasil que podem brigar por todas as competições. No caso aí, Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E os dois vão disputar o Mundial, mas o Mundial é outra parada, a gente analisa mais pra frente. Você vai pro Mundial com a Placar, né? E vou estar com você. E vai estar com a gente aqui com a Placar para arrebentar a boca do balão, Quesada. Luiz Fabiani, dá para entender que o Palmeiras pode ser, de novo, considerado o time a brigar pela Libertadores e também pelo Brasileiro, para você? Eu acompanho o Quesada. A gente não bota o Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo tá andar abaixo Botafogo hoje. ainda. Mas eu acompanho o Quesada, porque eu acho que o Flamengo e o Palmeiras são dois times que se diferem Conselho, não acompanha o Quesada não, que você vai dormir de cabeça para baixo. Viu? Eu vou ficar ligeiro. Morcego que acompanha... Passarinho que acompanha morcego... Passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. Acompanha, vai com você, Se ele casar, eu acabo em quanto tempo com o casamento dele? 6 meses. Eu vou ficar um pouquinho longe do Quesada, mas esportivamente falando, o comentário dele foi muito bom. Palmeiras e o Flamengo são os dois que têm elencos e trocas que viabilizam você brigar por mais de um campeonato. Eu entendo dessa forma também, quando você tem o Facundo, jogador de investimento alto, com opção de banco de reservas, o Maurício com opção de banco de reservas, isso viabiliza que o Palmeiras possa poupar e brigar em todas as competições da mesma forma. Para você, quem está na frente hoje do Campeonato Brasileiro? Para ganhar o título. Flamengo. Eu acho o Flamengo um super time. Flamengo. Segundo, para mim, Corinthians. Internacional. Souza. Internacional. Quesada. Palmeiras. Tá certo. É assim que se faz programa de televisão. Vinícius Nicoletti trazendo então o Palmeiras, jogo duríssimo e importante para a rodada contra o Inter, Vinícius. É isso aí, Bruno Mário, abraço para vocês, abraço para os companheiros, fãs de esportes. Daqui a pouquinho o Palmeiras deixa aqui a Academia de Futebol rumo a Porto Alegre para esse grande desafio contra o Internacional fora de casa. O técnico Abel Ferreira vai poder repetir a equipe que venceu o Corinthians na última rodada, venceu bem, teve uma boa apresentação. E ele teve o desfalque nessa partida do Murilo, que se machucou no aquecimento. Com o Murilo, são 5 jogadores fora da equipe, não tem o Veiga, não tem o Lucas Evangelista, o Mike e o Bruno Rodrigues, além do Murilo, são jogadores que estão machucados ou em processo de recuperação. Mas o técnico Abel Ferreira vai ganhando novas opções para montar a equipe. Caso do Paulinho, que fez a sua estreia, entrou aos 31 do segundo tempo, jogou ali 15 minutos, 20 minutos mais ou menos, contando os acréscimos, e foi bem, né? Mostrou que tá bem para entrar na equipe, mas vai ganhando aos poucos espaço na equipe. E tem também o Maurício, que ficou no banco de reservas nas 2 últimas partidas, ainda não voltou, não joga desde o dia 16 de fevereiro, quando ele machucou o ombro, mas já pode entrar na equipe. Palmeiras vai para esse grande desafio, vai enfrentar o Internacional, que retorna com Alan Patrick, com os principais jogadores, depois de poupar alguns jogadores contra o Fortaleza. O Internacional vem de 17 jogos de invencibilidade e o Palmeiras, historicamente, tem dificuldade para vencer o Internacional em Porto Alegre. De 97 a 2016, o Palmeiras ficou aí 19 anos sem vencer no Beira-Rio, venceu em 2016, depois venceu em 2021, então em 28 anos apenas 2 vitórias. Para o Internacional, o Palmeiras sofreu a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, em 81 tomou 6-0, mas a equipe do técnico Abel Ferreira vem de uma sequência boa como visitante. A última derrota foi para o Corinthians em novembro do ano passado. De lá para cá são 12 jogos com 10 vitórias e 2 empates como visitante. Vem de uma boa sequência fora de casa. E é isso que vai tentar fazer o técnico Abel Ferreira, montar uma equipe para vencer o Internacional fora de casa. É o que a gente vai acompanhar todos os detalhes. Então, daqui a pouquinho o Palmeiras para esse grande desafio como visitante, deixando aqui a Academia de Futebol. Eu volto com vocês. Valeu, Vinícius. Obrigado. O Palmeiras que já tem 7 pontos na classificação. Porque eu quero falar do Palmeiras, meu adversário como torcedor, amanhã no Beira-Rio. E o Palmeiras teve uma ótima notícia, aliás, várias. A primeira
ganhou super bem o clássico do rival Corinthians, na Arena Barueri, e o Paulinho, que não atuava desde o dia 30 de novembro, quando estava no Galo, voltou, jogou bem e pode ser opção, inclusive, para começar o jogo. Tomara que não. Depois de 8 meses jogando no Atlético Mineiro com uma fratura na canela e à base de infiltrações, e outros 4 se recuperando de uma cirurgia, o momento que Paulinho tanto esperava chegou. Seja bem-vindo, todos presentes, Paulinho! Feliz, sentimento de gratidão, né, por tudo que eu passei. Foram apenas 20 minutos no clássico contra o Corinthians, que valeram por um jogo inteiro. Foi um momento marcante para mim, claro. Primeiro, pela minha volta, a fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Pela minha estreia, né, por um grande clube como o Palmeiras. A expectativa criada em cima do 4º jogador mais caro da história do futebol brasileiro se justificou nas imagens divulgadas pelo próprio Palmeiras. Registros do camisa 10 quando deixava a academia, ao descer do ônibus na Arena Barueri, na escada momentos antes de subir para o gramado e no cumprimento ao pessoal da comissão técnica. Em qualquer posição que eu entre, eu quero sempre estar pontuando, sempre estar numerando. E eu vi que na hora que eu entrei no jogo, o jogo estava pedindo volume na frente, né? O professor Abel confiou em mim ali naquele momento, tive oportunidade, né? Por pouco não saiu. Foram 3 oportunidades no derby e Abel Ferreira ganhou mais uma opção tanto para a ponta como para a referência no ataque. Justamente no momento em que o elenco comemora 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias consecutivas. Há muito trabalho para fazer. Há muita atualização para fazer nesta máquina. Começar bem nessas competições internacionais e nacionais para poder nos dar confiança a cada jogo. Como tem muito jogo, acredito que vamos precisar de todo mundo. O próprio Paulinho deve começar a próxima partida mais uma vez no banco. Amanhã, Inter em Porto Alegre pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Murilo, com uma lesão na coxa, está fora. É um jogo grande, né? A gente sabe que são 2 equipes que estão brigando por títulos, tanto no Brasileiro, tanto na Libertadores. Enfim, não tem jogo fácil no Brasil. Há muito tempo não tem jogo fácil. A gente vai ter que provar para nós mesmos, né, o quanto nós somos bons. Um time ganhou super bem, deixou uma excelente impressão no clássico diante do Corinthians. O outro está invicto na temporada em jogos oficiais. Então, eu quero perguntar para vocês, Edu, você conhece bem o Abel Ferreira, já viveu alguns bastidores por lá no Palmeiras. Há possibilidades do Paulinho ter convencido o técnico a ponto de sair jogando, na sua opinião? Renata, acredito que não. Eu acho que ele vai manter o mesmo time que jogou contra o Corinthians. O Paulinho entrou muito bem, mas também não adianta ele colocar já de cara assim para começar o jogo, né? Ainda mais a semana do Palmeiras é muito desgastante, Renato, porque joga contra o Inter, joga em Fortaleza, né, contra o Fortaleza, e depois vai para a Bolívia para jogar, né, na Libertadores. Então, ele vai ter que ter a inteligência, como ele tem, né, para tentar mesclar o time, colocar alguns jogadores para jogar. Então, eu acredito que ele vai manter o mesmo time que jogou contra o Corinthians e nos próximos jogos o Paulinho ganhando mais minutagem para, de repente, ele estar 100% e estar nos ajudando cada vez mais. Puxa, Inter, Fortaleza e Bolívar, sim, não dá pra poupar em Porto Alegre amanhã? Aí poupa e entra o Paulinho, melhor não. Assim, Renata, vai ser um grande jogo, né? Porque nós estamos falando também, o adversário do Palmeiras é o Inter, que vem apresentando um futebol, né, bem convincente. Contra o Fortaleza, um time muito forte, com a equipe, com seus principais jogadores poupados, o Inter conseguiu também um empate. Então, assim, o Palmeiras, ele... Só não venceu porque surrupiaram um pênalti na cara dura do Inter. Uma das maiores aberrações, e falam pouco, não é? Nisso ninguém fala, mas tudo bem. Cicinho, continue, já desabafei. E o Palmeiras vai tendo, né, essa grande oportunidade que o Abel pediu, reservas de luxo como o Paulinho. O Veiga também, logo mais, vai estar em condições de jogo. Maurício. Então, assim... além do ex? São duas equipes. O que o torcedor pode esperar é um grande jogo. Eu também acredito que o Paulinho não parta do início. Mas, assim, é um grande reforço, até porque
o momento das duas equipes, você pega aí o jogador Felipe Anderson, se reencontrou, né, na temporada. Isso também é um fator positivo para o Palmeiras. E no lugar do Veiga, né, uma posição que não era a que ele estava sendo mais utilizado. Ronaldo, bem diretamente, caso o Paulinho entre nesse time do Palmeiras, quem sairia? É uma boa pergunta aí. Mas a verdade é Facundo Torres, talvez? Ele seria o cara, assim, de imediato. Mas, assim, pro esquema tático do Abel, acho que ele não vai mexer também não nesse caso. Ele vai entrar no decorrer do tempo, pode ser por um lado, pode ser pelo outro. Eu não sei se ele vai ficar ainda mais com o Vitor Roque espetado e o Estevam, e ele vai colocar também o Paulinho, vai colocar mais centralizado para chegar de trás. Então talvez ele não mexa nesse setor, é mais pro Flaco mesmo que vai estourar para ele aí. Tabela com Flamengo e Palmeiras, os dois sendo assunto agora aqui no F360. E a gente tem números aí dessa disputa que já é acirrada. Em 3 jogos no Brasileirão, os dois conquistaram 7 pontos, o Flamengo em primeiro e o Palmeiras em segundo. As mesmas campanhas em termos de vitória e empate, 2 vitórias e 1 empate, não perderam nenhuma. Mesmo aproveitamento igualzinho, e aí o Flamengo fica na frente no saldo de gols, nos gols marcados. Na verdade, nos gols marcados, nem no saldo, né? Porque o saldo dos dois é 1, só que o Flamengo fez 5 gols e o Palmeiras só fez 2. O saldo é de 3, né? Para os dois, só que o Flamengo fez 5 não, eu tava contando 5 e 4 e 2 e 1. É 5 e 2 e 4 e 1. O saldo é de 3, é verdade. E aí? A gente falou, né, mais cedo, ainda é muito cedo para fazer previsões do campeonato, né, porque tem questão, por exemplo, do Atlético, o desempenho tem sido melhor do que a pontuação, mas nesse caso acho que dá para falar que isso já é um indicativo da posição que esses times vão ocupar, né? Não estou falando que tem ocupado, né? E assim, não sei se vai ser um dos dois campeões, vai ser o campeão dos dois, mas eu acredito muito nisso. Mesmo que não sejam, mas é times que vão brigar ali no topo da tabela o tempo todo, pela sequência de trabalho, pela qualidade do elenco. Acho que tem muitos motivos para a gente apontar para acreditar que essas duas equipes vão estar no mais alto nível. Acho que quem gerava um pouco mais de dúvida pelo momento era o Palmeiras, pela queda que teve nesse início de temporada, mas dentro do processo... E reforçou bem, né? Se reforçou bem, teve mudanças também significativas em relação à base dos últimos anos, mas a sequência do trabalho, o time extremamente qualificado... Eu acho que o ponto é, quem pode tirar o título brasileiro de um desses dois, ou quem pode brigar ao lado deles pelo título brasileiro? Eu apostaria, ou apontaria o Internacional, pelo time que tem, que vê até que ponto o Inter vai focar no brasileiro, vai ficar mais em Libertadores, até onde chega o Internacional em Libertadores, mas eu apontaria Internacional e Botafogo. Isso vale também para Flamengo e Palmeiras, né? Até que ponto as Copas vão mexer nisso, mas é isso, o Inter pela bola, o Botafogo pelo resquício de tudo que fez, acho que o Atlético Mineiro por potencial, são times aí que podem brigar. O Flamengo, Abel, o Flamengo é o primeiro a ganhar 2 fora de casa. 2 jogos importantes fora de casa. Do Vitória e do Grêmio, mostrou força. O Palmeiras se impôs num clássico. E é daí para melhor, né? Porque um vai ter Paulinho, outro vai ter Pedro. Então a tendência é que eles melhorem o trabalho acumulado do Abel. Os dois estarão no Mundial, né? Sim. Então, mais uma para dividir. Já que o Botafogo assim, também vai estar, né? Também vai estar. E o Fluminense também. A gente coloca Inter, Botafogo, Atlético, concordo que acho que são os times que podem. O que seria o mais provável, caso alguém consiga. Para mim, se alguém conseguir se colocar na briga com Flamengo e Palmeiras, já vai ser algo muito positivo. Porque para mim, Flamengo e Palmeiras estão numa prateleira acima de qualquer outro time brasileiro. O grande desafio de ambos é o calendário. Não tem jeito. Porque eles vão ter um calendário mais puxado do que todo mundo. E como os elencos vão lidar com isso. Hoje a gente está vendo aí o Arrascaeta jogando bem, conseguindo atuar por quase o jogo inteiro, sendo decisivo. 3 gols marcados em 4 finalizações, é impressionante do que ele conseguiu fazer até aqui. Mas será que ele vai aguentar jogar Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro? Convocações da seleção uruguaia. Convocações da seleção uruguaia. O Flamengo sofre mais que o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, os 2 clubes, estando eles no Mundial, assim como estão o Botafogo e o Fluminense, mas que nesse momento a gente está focando aqui em Flamengo e Palmeiras, que desde 2017, 16, né?
são os protagonistas, assim, têm sido, se não únicos protagonistas, mas têm sido regularmente protagonistas. Quem nos últimos anos aí, vamos indo para quase 10 anos, né, tem estado sempre entre os favoritos. Flamengo e Palmeiras. Os dois. Quando não tá... Chegou o Atlético, chegou o Botafogo e tal, o Inter chegou a bater na trave, né? Mas quem sempre está lá? Flamengo e Palmeiras. Às vezes ganhando 2 taças no mesmo ano, às vezes 3 contando o estadual, né? Mas, por exemplo, o Flamengo teve um ano que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e o Palmeiras também. Sem contar 2019, que o Flamengo ganhou Brasileiro e Libertadores. Né? Ou às vezes ganha um só. Ano passado o Flamengo ganhou só, entre aspas, a Copa do Brasil. Ano retrasado o Palmeiras ganhou só, entre aspas, o Brasileiro. Então eles estão sempre lá, ganhando e disputando os dois. Nesse meio tempo teve Galo campeão brasileiro e Copa do Brasil também. Sim, mas o Galo foi um ano. Os outros o Galo só foi um ano. O Palmeiras né? e o Flamengo vêm há 5, 6, 7 anos. O Galo bica, o Botafogo belisca, de vez em quando aparece algum, teve a Copa do Brasil no São Paulo. A Copa do Brasil. Mas são os 2 protagonistas do Brasil e a tendência é que continue. Só quando a gente colocou ali quem mostrou mais futebol no ano... o Fluminense ganhou uma Libertadores. O Flu. Eu acho que nesse ranking do futebol no ano, o Inter merece ser lembrado. Por isso que eu apontei. O Inter mostrou no ano. O Inter tem time. Vamos olhar que o outro que sofre muito com o calendário, mas que vai ter um descanso no mês de junho, entre junho e julho ali. Vamos colocar aí o Bahia, gente. Sim. Vamos colocar o Bahia na conversa. Pro Campeonato Brasileiro? O Bahia tem crescido. É um passinho de cada vez? Não sei se é a hora. Mas é um Bahia que já está em Libertadores. Se você pegar ali o trabalho do Grupo Assistente no Bahia, o primeiro ano teve algum investimento, não muito. O segundo ano já melhorou, construíram um meio de campo muito forte por ano passado. Esse ano já melhorou. Já chegou, por exemplo, o Eric Pulga, que tem sido um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Acho mais fácil o Bahia ganhar uma Copa do que o brasileiro. Ele tem reservas à altura? Ele tem fôlego de elenco? Então, essa é a grande questão. O Palmeiras tem, concorda? Ele não está no mesmo nível, mas ele vai evoluindo. Vamos ver se janela de meio de ano ele vai investir também para trazer mais gente para encorpar ainda mais. Mas ele hoje joga futebol, o Bahia joga um futebol com a consistência necessária para se manter competitivo. Sabe, não é assim um futebol que um dia joga bem, outro dia joga mal. Né? Não, é um futebol consistente. Pode parecer uma incongruência, mas o Bahia talvez tenha mais chance na Libertadores que no Brasileiro. Não, mas é verdade, professor. Foi isso que eu falei, porque é um grande time. Eu só não sei se tem fôlego de elenco. Porque no Brasileiro você muda muito o elenco. Para a Copa eu confio no Bahia. Copa do Brasil, por exemplo, o Bahia. Mas eu acho que com parada de meio de ano e a possibilidade de janela para encorpar ainda mais o elenco, ele vai, não sei se vai ser campeão, a gente não sabe quem vai ser o campeão, mas a gente falou aqui do Atlético que beliscou aqui, o Botafogo beliscou ali. O Bahia está construindo a cama para entrar nessa briga. Não sei se esse ano, no próximo. Muito no meio do ano. Sim, é o que eu estou colocando. Se o Bahia fizer uma boa janela de meio de ano, que eu considero fundamental. Fortaleza chegou perto no ano passado ou retrasado? Passado? Mas o Fortaleza ainda tem um investimento inferior ao Bahia. Do título brasileiro. Nas últimas rodadas o Botafogo, o Fortaleza tinha chance, como no ano retrasado, o Bragantino, faltando 4 rodadas, podia ser campeão. Veja bem, o Fortaleza... Mas e aí o fôlego ali no final? Trabalho fantástico de administração, mas ainda com um orçamento inferior ao que o Bahia tem hoje. O Bahia tem maior capacidade de investimento do que o Fortaleza. Mas acho que ainda o elenco que você tocou, Abel, é uma coisa muito determinante, assim, porque para mim, olha, dentro até do que o professor estava falando, eu concordo da perspectiva do Bahia. Pegar o Inter, eu não coloco ele na primeira prateleira no Brasileirão ao lado do Flamengo e do Palmeiras, apesar de jogar um futebol de muito destaque. Mas na Libertadores, para mim é conversa de igual para igual. Na Libertadores, acho que o Inter, ele enfrenta qualquer um, é candidato ao título, então acho que pesa muito essa questão do elenco. Só que o formato da temporada do calendário, ele pode mudar muita coisa que a gente está falando hoje. Claro. E ainda mais times com menor elenco. Vou citar um exemplo de quem está sofrendo agora. Para mim, o São Paulo é um time muito mais forte do que ele tem apresentado futebol. Mas ele está muito desfalcado. Sem Lucas e Oscar, e isso determina quase muito. Metade do time. Exato. Na conta, né? Então, acho que acaba influenciando. Inclusive, até acho que muitas vezes se faz uma análise do trabalho do Zubeldia mais crítica do que realmente o trabalho. Acho que ele faz um bom trabalho de uma forma geral.
e tem sofrido muito com desfalque. Só estou dando o exemplo do São Paulo para ver o quanto que, de repente, uma lesão pode influenciar. E, às vezes, até mesmo os grandes elencos de Flamengo, de Palmeiras, com Mundial, com convocação para a seleção, pode ser que, e eles avançando em competições de mata-mata, pode ser que isso torne ainda mais imprevisível a temporada. Isso pode ser muito determinante. Mas hoje eu acho que Flamengo e Palmeiras são os de maior destaque, pensando em desempenho e profundidade de elenco. Tem a desmobilização. Corinthians não? Corinthians? Não acho. O Corinthians pode beliscar uma copinha, eventualmente. Uma Copa do Brasil, a Sul-Americana já passou. Já está difícil. Chegou na final e não ganhou. Uma copinha em relação aos campeonatões. Né? A Sul-Americana já começou mal, então isso também dá uma desmobilizada, aí vai ter que dar um esforço extra naquela que não era a prioridade. Então, mas o Corinthians não pode entrar, assim como o Eugênio falou do Bahia. Se o Corinthians no meio do ano dá uma reforçada aí no seu elenco, ele não pode brigar pelo brasileiro? Olha, aí aumenta a dívida também, inclusive. Tem né? time? E aumenta também a dívida, né? Mais 700 de cá, 700 de lá. Isso é verdade. Também tem esse outro lado, né? A gente... Isso foi aumentando a dívida que o Corinthians ganhou os últimos títulos. Essa dívida que o Corinthians tem hoje é por causa... Racionalmente, eu sempre falo, eu não sei qual é a receita para você salvar uma padaria. Agora, para ela não falir, você não pode deixar de comprar farinha. Isso. Aí também de uma maneira racional, né? Você está gastando um pouco mais ali, cobre aqui, não fica devendo tanto. Essa coisa que é um mal do futebol brasileiro em geral, o Corinthians é a bola da vez nisso. Né? Todo mundo pensa no Corinthians. E o Corinthians é um time muito inconsistente e, sobretudo, defensivamente. E acho que para um time ser campeão em pontos corridos... ser tão frágil defensivamente, isso para mim é um aspecto determinante para não colocar o Corinthians como um dos candidatos ao título. E olha como gasta mal, Dom. Acredito. Quem tem pouco dinheiro não pode fazer uma feira ruim, né? O Corinthians tem problemas defensivos, talvez seja o setor em que o Corinthians mais trouxe jogador novo. Você tem toda a razão, professor. Só trouxe zagueiro, lateral, agora acertou um lateral esquerdo. 4 laterais esquerdos. E é o setor que é um problema que aflige o Santos também. O Santos tem pouco dinheiro, mas olha como o Santos gasta mal. Como vem gastando mal desde outras levas, tem sempre aquela contratação que fala, não é possível trazer o Cueva, por exemplo. E que o Sampaoli que pediu, viu? Então, eu ia falar e isso. Não usou. Que o Sampaoli que o Sampaoli sempre pede né? Que ele se contente com o Neymar agora, como essa coisa mais barulhenta, e se vier que faça um trabalho... Você ia dizer que ele pede e larga, né? Deixa de lado. Exato. Normalmente não é só não, é 2, 3. Voltando ao Flamengo e Palmeiras, e já que a gente falou muito de elenco, citando outros clubes que podem ou querem lutar pelo título do brasileiro, vamos olhar um pouquinho mais para os elencos de Flamengo e Palmeiras, os dois que lideram aí, estão na frente no Campeonato Brasileiro, nas primeiras colocações. Cadê a tela? Apareceu. Elenco ajuda ao time base do Palmeiras para a temporada. Olha aí, Eugênio, professor Celso. O elenco é muito bom. Olha quanta gente tem. Tem dois por posição. O Abel já falou isso várias vezes. Um time que quer lutar por títulos tem que ter 2 caras bons do mesmo nível. O Lomba tá machucado, é isso? Por posição. Porque só tá o Everton, ele tem o Lomba, que é um goleiro muito experiente ali, né? Olha lá, 3 laterais direitos. Ali tem sobra, né? Marcos Rocha, o Giai e o Mike. E olha que, zagueiros, olha que recentemente ele andou jogando sem nenhum dos 3, né? Com o Fux fazendo um terceiro zagueiro. A torcida não gosta de nenhum desses 3 aí. Mas o Marcos Rocha e o Mike tem muita história no Palmeiras. O Piquerez, a galera não curte. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Piquerez é mais jogador que o Vanderlan. Sim. Muito mais experiente. Mas o Vanderlan já deu conta do recado. São características diferentes, né? O Vanderlan é um jogador mais de velocidade e tal. O Piquerez, a bola sai do pé dele ou para cruzamento ou para finalização com muita qualidade. Isso o Vanderlan não tem. Mas é um jogador que não dá para se desprezar, não. O miolo de zaga, você pode fazer várias combinações ali com esse miolo de zaga que você vai bem para os jogos. E no meio de campo, olha quantas opções, e todas elas já testadas, não é? O menos testado é o Evangelista, que chegou há pouco tempo. Mas o Aníbal já jogou muito tempo como titular, o Martínez vem sendo titular, o Richard Rios, não preciso nem falar. Nível. Oi? Muito bom nível. Excelente elenco, não é? Você troca ali e não sente muito. É isso. Entendeu? Claro que eu acho que o Richard Rios, eu gosto muito dele, tá? É um jogador que corre o campo inteiro, ele tá em todos os lugares do campo. E sabe jogar. Sabe jogar, indiscutivelmente. Eu acho que ele tá um pouco acima, mas
Ok, se jogar o Evangelista, se jogar o Martínez, se jogar o Aníbal, o nível é muito próximo, muito próximo. O único problema desse elenco, pensando em brasileiro que vai terminar em dezembro, é que aquela pecinha ali do lado direito, em cima do Felipe Anderson, não vai embora. Mais. Vai embora no meio do ano. Esse é o problema. É uma pecinha daquelas que você tira, pode ruir tudo, né? Pecinha, eu não acho que vai ruir, não. Ele é muito importante, mas o elenco já foi montado pensando na saída dele. Então você tem alternativas ali, tem o Felipe Anderson, o Facundo pode jogar ali também, naquele lado, jogar pela direita, jogou muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes pela direita. A gente fala do Maurício Felipe pode Anderson. Cair por ali? Não. Pode. O Maurício, quando veio do Inter, no Inter jogava pela direita. Os três, acho que a melhor opção é o Maurício. Esses dois aí é uma distância daqui na lua em relação o Felipe Anderson vem melhorando, hein? As últimas duas partidas ele foi bem jogando por ali, né? Mas o Facundo também, porque a gente fala do Felipe. O Felipe estava jogando mal porque estava fora de posição na esquerda. O Facundo joga melhor na direita que na esquerda. Então, a questão de abrir espaço ali, você vai ter 3, 4 possibilidades quando sair o Estevão. O Maurício vinha jogando muito bem como falso 9. Ele pode jogar por trás do centroavante ali, porque a finalização dele é muito qualificada. O Paulinho vai melhorar demais o time. O Paulinho é um baita de um jogador. Estando em forma, ele tende a ser, para mim, o principal jogador com a saída do Estevão do time do Palmeiras. Amigos da produção, pode mudar aí pro Flamengo? Se o André quiser completar, completa. Não, eu vejo da mesma forma. Aí também vai ter reserva à altura para tudo que é lugar. Só que eu acho que ainda... Assim, os dois, altíssimo nível, mas tem que escolher um elenco. Eu ainda escolho do Flamengo. Então vamos ver o Flamengo. Também com 2 excelentes goleiros. Aí tem 2 laterais já testados e aprovados. Mas com uma característica muito diferente, né? Sim. O Wesley joga de uma maneira... O Flamengo, quando tem o Wesley, joga de uma maneira, quando tem o Varela, é diferente, porque o Wesley, ele vira o ponta. Sim. Muitas vezes é isso, ele é o jogador que vai ocupar a ponta pela direita ali, liberando o Gerson para jogar mais por dentro. O Varela não chega tanto, não tem tanta força, tanta explosão para chegar na frente com a mesma constância. E além de Se o Palmeiras tem 2 laterais direitos, o Flamengo tem 3 canhotos, 3 esquerdos. É óbvio que o Vinha ainda termina a recuperação. Se contar o professor Felipe Luiz, tem 4 laterais esquerdos. Tem a questão do Danilo ali, né? O Danilo já está voltando a estar à disposição, mas não... Eventualmente pode jogar de lateral. Exato, tem 3 opções. Mas é um jogador que chegou e machucou, então a gente fica com o pé atrás até pela idade. O Cleiton é um zagueiro também que não tem o mesmo nível dos outros. É um jovem e tal... pode se desenvolver e chegar lá. Então, essa reserva da zaga, para mim, eu tenho um pé atrás. Tá? Então, e a reserva do meio... Não é o mesmo nível... Que você falou, você usou a frase perfeita quando falávamos do meio campo do Palmeiras, você falou assim, muda e não cai o nível. Eu acho que no caso do Flamengo, cai. Por exemplo, de Pulgar pro Alan, cai. Ou de De La Cruz pro Everton Araújo, cai. Do Arrascaeta pro Matheus Gonçalves, mesmo o Matheus Gonçalves sendo bom jogador, tem nem dúvida que cai, né? Qualquer um no lugar do Arrascaeta... Do Pedro pro Juninho. Também cai. Também. O Flamengo tem excelente elenco, mas do meio pra frente... os lados de campo são muito fortes. Michael, Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, muito Os lados estão muito fortes, você tem um bom time titular, muito bom, excelente time titular. E em várias posições a reposição não é no mesmo nível. O que você disse. Até porque o nível é muito alto do time titular. Mas em vários lugares do time você não tem reposição no mesmo nível. Que você Essa disse é uma questão. Agora, acima de tudo, o que importa é uma ideia de jogo que todo mundo executa. Sabe? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Claro que há jogadores que conseguem fazer coisas que outros não fazem. Eu dei aqui apenas o exemplo do Wesley. Mas você sabe que tem um comando que consegue tirar mais do time. Só que sim, acho que a maior diferença ali é que no Palmeiras a distância entre titulares e reservas, e às vezes a gente não sabe quem é o titular, quem é o reserva, porque a distância é muito pequena. No Flamengo a gente sabe em praticamente todas as posições quem são os titulares e quem são os reservas. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que enfrenta o time do Internacional amanhã, né? Um dos grandes favoritos também a disputar aí o título juntamente com o time do Palmeiras. O Palmeiras que é um dos principais favoritos a disputar o campeonato, né? A disputar aí a competição do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que o Palmeiras tem um xodó, tem uma queda aí pelo Campeonato Brasileiro. Mas lembrando também que o Palmeiras disputa aí a Libertadores, né? É um dos feitos
né, que o Palmeiras pode alcançar aí como sendo um dos maiores campeões brasileiros da competição. Então eu acredito que o Palmeiras pode sim colocar aí uma atenção maior na competição, mas isso não quer dizer que o time vai abandonar aí a competição do Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, já mostrou que tá ali, né, disputando primeiro e segundo lugar, só tá em segundo hoje por conta do saldo de gols, né, porque tem o mesmo ponto do primeiro colocado. Lógico, muito cedo para falar ainda sobre competição de brasileiro, sobre pontuação ranking de brasileiro, né, ainda são 3 rodadas, mas o time do Palmeiras é um time muito forte, muito competitivo, né? O Paulinho entrou muito bem, então isso aí já ajuda demais ao Abel Ferreira. O Felipe Anderson, né, que demonstrou que dessa vez o Abel acertou, né, realmente em colocá-lo na posição certa que ele já vinha jogando, jogou muito bem, aonde ele já estava adaptado, onde ele já gosta de jogar, porque muitas das vezes os caras, né, digamos assim, um exemplo, o cara é um ponta esquerda, né? Ele está muito acostumado a jogar no ponta esquerda no seu antigo clube, né? Joga muito na ponta esquerda, vem jogando um absurdo na ponta esquerda, é contratado por isso, aí chega no clube novo, o cara vai e coloca ele para jogar na ponta direita. Aí é sacanagem com o cara também, né? Aí também você quer, né, ferrar o presidente, você quer ferrar o dirigente de futebol que fez a contratação, porque esse cara, você já contratou o cara porque o cara é um estouro na ponta esquerda. Aí você vem e me coloca o cara em outra posição que não tem nada a ver com a dele, né? Praticamente assim. Então é um pouco mais complicado. E agora o Felipe Anderson acertou, né? Parece que o Abel acertou onde ele vai jogar e tá jogando muito bem. Você pode ver, se o Abel trocar é por teimosia, né? O Abel certamente agora vai ter que deixar onde ele já tá jogando, né? E jogando muito bem. Então vamos ver aí como é que pode acontecer. Mas e aí? O que é que vocês acham? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para esse jogo entre Palmeiras e Internacional dentro do Beira-Rio? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para me perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.